Um é licenciado, tirou a carta de condução e faz tudo para ter independência. O outro não sabe ler nem escrever, mas comunica através da pintura. Ambos chamam-se Carlos e têm paralisia cerebral. Quem disse que não eram capazes? Carlos Silva é portador de paralisia cerebral que lhe reduz a motricidade. Nasceu há 46 anos depois de um parto muito complicado em casa. Cedo se deu conta que teria que ser maior do que todos os obstáculos. Com a ajuda de uma mãe coragem e de uma professora madrinha. As duas mulheres que deram todos os passos com e por ele. Os olhinhos dele absorviam, parecia uma esponja, tudo aquilo que eu dizia, tudo aquilo que ele interiorizava. E eu disse, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Ainda em trabalhos de jardim de infância, eu precisei de uma máquina de escrever para poder iniciar a leitura e escrita. E pronto, e lá se conseguiu ter a máquina de escrever. E então foi um desabrochar muito grande. Foi uma coisa linda, linda, linda. Aprendeu com muita facilidade a ler e a escrever também. Quando eu lhe dei as letras todas e disse, olha Carlos, agora já está, já te dei as letras todas. E ela disse, não, falta o K, falta o Y e falta o W. Alguma vez acreditou que ele conseguiria licenciar-se? Eu acreditava, tanto que ele depois chegou a uma certa altura, deixou de frequentar a escola e quando houve, já na Nessi, a possibilidade de ele fazer o 9º ano, eu fui buscá-lo. E ele depois ia e vinha na nossa carrinha e fez essa atualização, vá, digamos. E depois continuou. Nunca escondi de ninguém. Não tenho medo do meu filho. Dizia-me assim, esta parva vai aí, põe umas cordas que ele que aprende. Acho aprendeu, graças a Deus, que a cabeça é deste pequena, que ele até faz coisas depois de mão. Ele tem conseguido tudo sozinho, inclusive o carro, com alguns apoios também, portanto, dos pais também o apoiaram um bocado. Inclusive esta casa que ele tem, foi com uma grande insistência dele ao longo desses 5 anos, batalhando, mandando cartas, batalhando, até que foi reconhecido. Ele paga uma renda, mas foi feita de propósito para ele e com o fim de ele habitar nela enquanto quiser. Ao contrário do irmão, Carlos prometeu e cumpriu. Terminou a licenciatura em Educação Social na Universidade Aberta de Lisboa. Uma prova superada já depois dos 40, com máxima capacidade de superação em burocracias e más vontades. Tal como os impedimentos para tirar a carta de condução por constar no bilhete de identidade que não sabia assinar. Lá saber sabia, mas só com teclado apropriado. Menos mal que a instituição que o ajudou desde a fundação, em Lagos, também o incluiu como trabalhador efetivo, garantindo-lhe o futuro. Os pais partem primeiro que os filhos e o grande sofrimento deles é quando eu partir, nem sequer, houve uma mãe que me disse, nem sequer temos o direito de morrer descansados. Quem dá merece receber e, juntando o útil ao agradável, Carlos Silva quer dar alegria fazendo o que mais gosta, dançar. Para nós, no
início foi muito difícil da adaptação, também nós tivemos a aprender a lidar com ele e lidar com as dificuldades do movimento que ele tem, e também os alunos, os colegas tiveram a aprender como é que podemos mexer, que a dança fica atrativa ao público. De início, de certeza que se alguém experimentar dançar com ele, alguém vai ter algum receio, algum medo, mas depois ele está pronto para fazer tudo. E nós depois vamos com ele e depois as danças ficam incríveis. Ele tem que travar a cadeira para nós conseguirmos subir. Ele uma vez não travou e eu uma vez subi para a cadeira e ele foi para trás e eu tive medo que ele caísse, então rapidamente aqueles reflexos, eu tive que agarrar atrás da cadeira e depois o meu coração foi lá em cima. É isto que eu quero. De treino em treino, à espera de poder participar no programa da RTP, é urgente o amor, apresentado por Catarina Furtado. Olá, Sra. Catarina Furtado. Venho pedir a sua ajuda para realizar uma surpresa a duas pessoas que adoro muito. A primeira pessoa é a doutora Eduarda Santos. Foi a minha professora de apoio aos 5 anos de idade e nunca mais saiu da minha vida, com todo o seu amor de uma segunda mãe para mim. A segunda pessoa é a cantora Marisa Liz, a grande pessoa sensível e humana que ela é. Este é o meu sonho, conseguir realizar esta surpresa. Carlos Silva. Outro Carlos, também com paralisia cerebral e graças à Nessie em Lagos, pode mostrar a arte de que é capaz. Quem é que escolhe as cores? Sou eu. És tu que escolhes? Sozinho. Sozinho. Tu pintas todos os dias aqui na Nessie? Sim, tu. Nós fizemos uma grande. Uma grande. Tu ainda disse. Assim. Gostas de pintar quadros grandes ou mais pequeninos? Grande. A mãe foi acompanhada em consultas e exames pré-natais em que nada foi diagnosticado. Contudo, o tempo mostrou que algo não estava bem. Já tinha aí a hora de uns 3 anos. E a gente achava estranho, que ele também nunca mais falava. E a gente achou estranho. Fui a uma médica que era a doutora Rosa, que eu chateei-me com ela e não foi pouco. Não, eu disse-lhe a ela, se não era melhor, mandá-lo para Lisboa. Para ver se descobria realmente qual é a origem daquele problema. Disse-me que não. Um rancor mesmo. As idas à capital passaram, porém, a ser regulares. Carlos Frausto tinha todas as capacidades motoras, a paralisia afetou-lhe a parte cognitiva. Nunca aprendeu a ler nem a escrever. A mão e o cérebro regalam os olhos alheios com pincéis e cores. E assim, coleciona prémios e menções honrosas em concursos nacionais de obras de expressão plástica para pessoas com deficiência intelectual. Até já foi à Cidade Invicta oferecer um quadro ao Clube de Coração. Qual é o teu clube? Foste. E tu foste lá, não foste? Fui. E levaste um quadro teu? A quem é que tu deste o quadro? Outras pessoas. Ele é um rosto da instituição também, sem dúvida. Temos a construção de um lar novo, do lar 2, portanto, aqui no terreno contíguo. O custo está previsto em 1.200.000 euros. Está lá para 2023, 2024, que ele esteja concluído. Sendo a única instituição de solidariedade social com as valências de centro de dia e de residência que serve as populações de Lagos, Algesús e Vila do Bispo. Um lugar que ajuda a refazer o destino.